Tem algumas perguntas bem interessantes. Uma pessoa com depressão ou ansiedade pode ser por não desenvolver a mediunidade e aí sofre por não desenvolver? Gente, olha só. Não é assim que funciona, tá? Se eu não desenvolver a mediunidade, eu vou ficar maluca, isso, aquilo. Mediunidade é um sentido, tá? Então, você pode ter alguns distúrbios, por exemplo, você entra em ambientes e sente presenças espirituais. E você vai sentir toda vez que entrar no ambiente. Muitas pessoas não conseguem lidar com o mal-estar, com as respostas, elas absorvem, elas não controlam. É o que eu chamo de transe selvagem, tá? Para você fazer a conexão, você precisa permitir, tá? O espírito não vem e toma você. Porque se for, é uma possessão e não entra e sai como você quer. Entrou, não sai, tá? Então, a mediunidade, ela existe com a concordância do médium. Então, o que é um transe selvagem? Você não sabe que fez um transe e fez, tá? E você não controla quando você faz isso. Então, em alguns ambientes, você pode se perturbar? Sim. Aí, o que acontece? Uma jovem, uma vez, ela frequentava desde criança determinadas festas e ela começou a ter uns mal-estares estranhos, muito estranhos. Apesar de eu sempre eliminar outras causas psicológicas de todo tipo, no caso dela era a mediunidade. E aí a questão, ela queria, como é que eu faço para tirar? Não tira, minha filha. Como assim não tira? Tem que ter um jeito de acabar com isso. Não, é mais ou menos como diabetes, você vai ter que aprender a conviver. Você tem essa sensibilidade, você vai se sentir mal em certos ambientes. A não ser que você bloqueie. Ah, isso, eu quero bloquear. Você tem que aprender a fazer. Então, ela queria um amuleto mágico, uma coisa mágica que tirasse, um remédio. Te tira. Não tem isso, tá? Então, você nasceu assim, você tem essa característica. Então, mas eu comecei a frequentar, alguém frequentou, participou de reunião e sumiu. Aí, nunca mais eu tive. Parei e não tive mais. O que eu digo? Quando você aprende como fazer, porque quando você vai trabalhar uma coisa dessa, você vai aprender a fazer. Mas o que acontece é que quando você aprende a fazer, também aprende a não fazer. Você aprende que você está no controle. Então, se você não fizer aquela condição neurológica, não tem. Simples assim. Porque para haver a comunicação, você precisa do transe. Mas tem médium. Vamos lá, você está falando do Divaldo, Chico Xavier. Nesse caso, a sensibilidade deles é de tal monta que se confunde com os nossos sentidos normais. Mas, assim como não ter mediunidade nenhuma é muito raro, é ainda mais raro aqueles com grandes possibilidades. Não sou eu que estou dizendo, está no livro dos médiuns, tá bom? Não é comum. Nesse caso, a sensibilidade é tão grande que ele funciona nos dois lados e às vezes não confunde o que é real do que não é, tá bom? Aí tem uma pergunta mais adiante, maravilhosa também. Bom, entenderam? Então, não é assim que funciona. O que é desenvolver a mediunidade? Eu quero aumentar. Então, existem alguma coisa. Você tem um nível de mediunidade baixo, por exemplo. Você pode melhorar o seu desempenho mediúnico? Sim. Melhorando a qualidade do transe, fica mais nítido. Sim, pode fazer. Você educando, você tem a melhor expressão com relação a isso também. E se a sua sintonia vibratória melhorar, alguns espíritos vão dar, a comunicação melhorou. Por quê? Se a sua sintonia vibratória melhora, espíritos com nível intelectual, técnico, etc., melhor, podem se comunicar por você e eles têm mais recursos do que uma pessoa que não tenha esse conteúdo. Perceberam? Então, a questão da educação mental é que nem educar o ouvido, né, para a música. Agora, você não vai ter mais mediunidade do que aquela com quem você nasceu. É um fator genético, é mais ou menos como uma visão. Então, por exemplo, eu sou míope, enxergo mal. E aí tem lá uma mensagem na parede. Aí tem o que está escrito? Não sei, sou analfabeta. Eu até estou vendo o negócio, mas eu não posso dizer para você o que é. Aí eu aprendo a ler. E aí eu leio para você, com alguma dificuldade, porque eu sou míope, mas leio bem. Uma outra pessoa que vê nitidamente não dá a mensagem porque não sabe ler. Quem é o melhor médium? Médium é aquele que dá a mensagem. Então, eu dei a mensagem? Dei. No caso, a sensibilidade do olho dele é melhor, mas ele não deu a mensagem. Perceberam? Então, você chega para dois médios. Quantos espíritos tem aqui? Ele diz 5, outro 10. Quem está mentindo? Nenhum. Esse só vê 5, porque o nível vibratório dele é 1. Esse vê os 5 que o outro viu e mais 5 que ele não pode ver. Quem é mais médium?
Não é uma questão de mais médium. Lembra, a mediunidade tem mais de um fator. Um é a sensibilidade, aquilo que você nasceu. Ou você tem ou não tem. Se não tem, não tem como fabricar. Bom, mediunidade, se você tem a sensibilidade. Outro, a educação e outro, a vibração, né? Então, com esses fatores, você tem, cruzando isso,